37, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 14, até finalizar essa história. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e que estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: Profetize para esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito e vocês viverão. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia ordenado o Senhor. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e ele se ajuntava, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre os mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O espírito entrou neles, e eles viveram e puseram-se de pé. Formaram um exército, e um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança e fomos exterminados. Portanto, profetiza e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a sepultura de vocês, e os farei sair dela, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? Pode sentar. É uma palavra muito conhecida, né, irmãos? Principalmente quem tem mais tempo de igreja, já ouviu esse sermão de várias formas. Mas quando eu fui orar ao Senhor, eu tinha outra palavra para ministrar hoje, mas eu sentia que a palavra ela não tinha ali uma firmeza no meu coração. E aí eu orei e falei: Deus, o que é que o Senhor quer ensinar? Obrigada, querido. O que é que o Senhor quer ensinar para a igreja? O que é que o Senhor quer falar com a igreja? Quais são as orientações para a igreja nessa sexta-feira? E aí o Senhor me trouxe essa palavra, e eu ainda pensei: poxa, uma palavra tão conhecida, queria trazer uma coisa diferente. Mas não é sobre mim, é sobre o Senhor, amém? Então nós vamos falar um pouco sobre o Vale de Ossos Secos. Aqui nós temos o profeta Ezequiel. Quem conhece um pouquinho da história dele sabe que Ezequiel, ele foi um profeta levantado no tempo ali do exílio babilônico, né, para ser profeta ao povo de Israel. E Ezequiel, ele vem, desde o capítulo 1, Deus vem dando para ele visões. Quando você vai ler ali o capítulo 1 de Ezequiel, fala assim: a visão do templo de Deus. Já é a primeira coisa. Não fala sobre o chamado, não fala sobre quem ele era, já conta que ele foi pego para uma visão. Nessa visão, que é no capítulo 1, e também vai ali no capítulo 2, vai falar que ele viu o trono celestial, e ele viu o trono celestial, e ele viu 4 seres viventes, ele viu rodas cheias de olhos. Eu não sei se vocês já viram, eles estão tentando reproduzir com inteligência artificial alguns textos da Bíblia, e esse foi um dos textos que eu vi, né, o vídeo. E quando você vê, assim, quando você tem uma imagem com relação àquilo que você lê, te choca diferente. Porque a gente lê, às vezes a gente nem entende.
Mas quando a gente percebe o que realmente pode ter acontecido, porque também não é 100%, é uma cena bem chocante. É uma cena chocante. Mas Ezequiel estava ali e Deus estava tentando mostrar para ele sobre a majestade, a soberania, a presença de Deus. Já em Ezequiel 2 e 3, a palavra vem falando que Ezequiel vê um rolo com uma mensagem de lamento, de ais, de gemidos. E ali Deus fala com ele: você vai comer essa palavra. Porque era para simbolizar que a palavra precisava estar dentro dele. Ezequiel, de novo, em outra visão, ele vai ter, então, a visão do templo corrompido. Então, ele é levado pelo Espírito de novo a Jerusalém, dentro do templo, e ali Deus vai mostrando para ele tudo o que está acontecendo dentro do templo. A idolatria, o quanto os sacerdotes estavam corrompidos. Eu tava lendo, e a palavra vai falando assim, ó, Deus vai falando com ele assim, ó, vou te mostrar o que está acontecendo, para você ver o que está acontecendo. E aí Deus mostrava para ele e falava com ele assim, você acha que acabou? Não acabou não, vou te mostrar outra coisa. E Deus foi mostrando para ele vários cenários do que estava acontecendo dentro do templo. Então, a palavra fala que existia dentro do templo uma sala, onde o sacerdote tinha criado uma salinha, e ali estava escondido várias imagens, aonde os sacerdotes entravam, queimavam incenso para aqueles ídolos, dentro do templo de Deus. E aí, Ezequiel vê quando a presença de Deus é retirada do templo. Por quê? Porque ali Deus já não ia estar mais. A palavra fala que aquele cheiro daqueles incensos chegaram até o nariz do Senhor e por isso ele se retirou. A presença do Senhor se retirou dali. Então nós chegamos em Ezequiel 37 e nós vamos nos apegar um pouquinho a esse capítulo. Dentro desse capítulo, Ezequiel está em outro tema, ele está em outra visão, e Deus usou muito Ezequiel em visões, mostrando ele em todo o tempo, várias coisas. E nessa visão, a palavra fala assim, que ele foi levado pelo Espírito do Senhor e deixado no meio do vale de ossos secos. Irmãos, agora você imagina essa cena. Você está num lugar onde tem um monte de ossos humanos expostos. Eu conheço gente que não passa nem na rua do cemitério. Não gosta de passar nem na porta do cemitério porque não tem medo. Ou não vai no enterro porque o ambiente é muito pesado. Nossa, eu não gosto dos túmulos, irmão, me dá um trem ruim. Imagina o profeta no meio de um vale. A palavra não fala que ele foi colocado para ver por cima. A palavra não fala que ele foi colocado no monte, separado dos ossos e que ele podia ver. Não, a palavra fala que ele foi colocado no meio do vale. E ainda a palavra ainda fala que ele andou para lá e para cá e viu que era numerosos aqueles ossos e que estavam sequíssimos. Quando nós entramos nessa palavra sequíssimo, significa que, meu irmão, se um morto já não tem muita solução, imagina os ossos sequíssimos. Nós podemos até falar, mas tem ressurreição? Tem. Mas o Senhor tem que ter um propósito muito grande naquilo ali. Quantos de nós já vimos uma ressurreição de um morto? Você foi no velório, a pessoa orou ali, aconteceu alguma coisa, o morto levantou. Eu nunca vi. Eu já vou... eu não quero falar muito de idade, mas já tenho 25 anos de conversão e eu nunca vi. Nunca vi isso acontecer. Já ouvi falar, já ouvi dizer, mas os meus olhos nunca viram. Eu estou igual o Jó. Eu estou só de ouvir, mas os meus olhos nunca viram. Mas ali, naquela situação de estar sequíssimo, significa que a morte ali já era normal. Não tinha mais nada o que fazer. Para nós humanos, a morte é o fim de todas as coisas. Não existe mais nada para fazer quando a pessoa morre. Não existe mais nada que se possa fazer. Mas a palavra vem falando que Deus faz uma pergunta inusitada para o profeta. Filho do homem, será que esses ossos podem viver? Deus já conhecia o cenário? Conhecia. Deus sabia que dentro da lógica humana não existia mais nada para fazer? Sim. Mas mesmo assim ele fez uma pergunta que não parece óbvia.
Esses ossos podem viver? Mas é claro que esses ossos não podem viver, está morto. E está sequíssimo. E o profeta dá uma resposta maravilhosa. O profeta diz, Senhor, tu o sabes. Ou seja, eu não sei. Mas como para o Senhor é o Deus do impossível, nós temos histórias que o Senhor abriu o mar, que o Senhor fez tantas coisas. Então, para o Senhor, só o Senhor sabe se pode viver. E aí, no versículo 4, vai falar assim: então ele me disse, profetize para esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Meu irmão, morto escuta? Osso escuta? Então aqui Deus está nos trazendo algo que nós precisamos aprender. Deus já conhecia aquele cenário, Deus já sabia que aquilo ali realmente não tinha o que fazer, mas Deus ensina o profeta que através da palavra liberada, o cenário pode mudar. Seja ele qual for, seja ele a situação que for, o Senhor pode mudar aquele cenário, se você ousar a profetizar, a declarar, porque tem diferença. Tem diferença de fazer uma oração e tem diferença de orar a palavra, de apresentar diante do Senhor a sua própria palavra. Então, o Senhor fala com ele, olha, você vai falar assim. E Deus ensina o profeta o que dizer. Apesar de ser profeta, ele não profetizou o que quis. Ele profetizou segundo a palavra de Deus. Então, diante das situações, você não profetiza o que você quer. Você não ora o que você quer. Você não declara o que você quer. Você precisa declarar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai gerar resultado. É a palavra de Deus que gera resultado. Você já viu falar assim que a pessoa ora, mas a oração não passa do teto? Porque a pessoa está mais preocupada com os problemas, com o que vai apresentar diante de Deus, com a lista que tem que apresentar diante de Deus dos seus problemas, das suas circunstâncias, do que a pessoa pegar e falar assim, eu vou mergulhar na palavra de Deus, eu vou aprender o que a palavra me diz, eu vou entender o que a palavra me diz para usar isso ao meu favor. A palavra de Deus é para ser usada ao nosso favor como arma de batalha, arma de guerra. A palavra não diz que a palavra do Senhor é espada. A espada é para ficar dentro da bainha ou é para poder colocar ela a serviço? Quando a gente tem um instrumento, a gente coloca a serviço ou a gente deixa guardado? Porque o que eu saiba, se a gente deixa uma ferramenta guardada, ela vai enferrujar. Depois você vai ter que afiar ela de novo, se você for usar. Então, quando nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é poderosa na sua ação, nós mudamos a nossa percepção com relação ao nosso cenário. Então não existe dificuldade demais, não existe problema demais, não existe sequidão demais que o Senhor não possa vir e trazer à existência aquilo que não existe. Eu tive uma pastora que ela era uma mulher muito de oração, muito de oração. E ela sempre ensinava, a gente era um grupo de jovens, eu já não era tão mais jovem, mas a gente era um grupo de jovens, e ela discipulava a gente do jeito dela. E ela sempre nos ensinava sobre a oração que atrai as bênçãos de Deus. Ela falava assim, olha, vocês têm que orar, mas vocês têm que trazer à existência o que vocês não estão vendo. Você está precisando de dinheiro? Então você fala, Senhor, eu estou atraindo sobre a minha vida, profetizando a prosperidade. Eu profetizo que essa conta está paga. Eu profetizo que eu tenho dinheiro e não me falta nada. Não é assim que a palavra fala? Que o Senhor é o nosso pastor e de nada, nada, nós teremos falta. Não é assim que a palavra vai dizendo? Então é assim que nós temos que agir diante das circunstâncias. Não é nos acomodar, sentar ou deitar e ficar em posição fetal. Ai, Jesus, não vai mudar essa situação, eu não vejo solução. Vê.
Você tem que se levantar como um soldado de Cristo e falar assim: olha, a palavra diz o seguinte. A palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra diz que nenhum mal sucederá, nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará até minha tenda. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E você usar a palavra de Deus para mudar aquele ambiente espiritual. Nós temos que entender que é uma guerra. E a guerra maior é aqui, é na mente. A guerra maior que nós enfrentamos, espiritualmente falando, é na mente. Porque nós temos que, o tempo todo, estar olhando para a situação, olhando para a circunstância, mas a gente está crendo. A palavra não fala que a fé é a certeza. Você tem certeza. Você tem convicção. Uma pessoa convicta, meu irmão, você não muda ela, não. Você não muda a postura daquela pessoa quando ela está convicta. Então é assim que a palavra nos diz. E aí eu falei assim, gente, mas quem foi na Bíblia que eu posso usar de exemplo, a não ser Ezequiel, sobre o profetizar e a circunstância mudar? Aí o Senhor me fez lembrar de Elias. Elias aparece num cenário, vai falando sobre tudo que Acabe era ruim, tudo que Acabe estava fazendo de ruim, tudo que Acabe estava... Fala que Acabe ainda fez uma coisa pior, que foi casar com Jezabel. Eu achei engraçado, porque a minha tradução fala que Acabe levantou altares, colocou deusas para ser adorado, mas ele fez uma coisa ainda pior. Casou com Jezabel. Quer dizer que ele ainda piorou a situação dele. Se estava ruim, ainda piorou ainda mais. Aí a palavra fala assim, se você quiser abrir, 1 Reis 18. Qual que é o cenário aqui, irmãos? Antes de eu ler o versículo. O cenário aqui é o seguinte. Elias fala para Acabe o seguinte: a partir de hoje, não chove mais até que eu ore novamente para que se abra as comportas do céu. Não vai chover. E o que aconteceu? Não choveu. Durante 3 anos e meio, não choveu. Aí, dentro desse cenário de escassez, falta de chuva, eu penso que o calor era insuportável. Se você não tem a chuva para poder dar aquela esfriada na terra, e o calor fica insuportável. Está chovendo aí todos os dias praticamente, mas quando para de chover, o calor que vem não é terrível. É uma coisa que a gente fica sufocado. Imagina 3 anos sem chover numa terra. Qual era a sensação climática? Então, ele fala que não vai chover e não chove. Dentro desses 3 anos, ele fala assim, olha, faz o seguinte, manda Obadias dar um recado para Acabe e fala assim, fala com Acabe que eu quero falar com ele. Aí Obadias dá o recado, ele falou assim, ó, junta todos os profetas que você tem de Baal aí, todos os profetas que você tem de Aserá aí, junta eles no monte e nós vamos conversar. E assim foi. Teve toda aquela história lá no Monte Carmelo, que ele orou, ele deixou que os profetas orassem primeiro, de manhã até à tarde, pedindo a manifestação dos seus deuses e nada acontecia. E quando ele orou, quando ele resolveu orar, falou, não, agora deixa que eu oro. Ele não precisou falar muito, Deus se manifestou, e ali ele juntou os profetas todos e matou todo mundo. A palavra diz em 1 Reis 18, versículo 41, depois de tudo isso, a palavra do 40 fala que ele prendeu todos os profetas de Baal, que nenhum deles escapou, e que Elias fez todos descer ali no ribeiro de Quizon, e ali os matou. Ele matou praticamente 800 sacerdotes, 800 profetas de deuses estranhos. E aí, no 41, fala assim, então, depois que ele matou todo mundo, o cenário ainda era aquele cenário ali terrível. Ele fala, então Elias disse a Acabe, suba, vá comer e beber, porque já se ouve barulho de abundante chuva. Já se ouve. Só que o próximo versículo
vai dizer, os próximos versículos vai dizer que ele foi orar, porque não existia nem uma nuvem, mas já se ouvia barulho de chuva. O que Elias está fazendo? Profetizando que algo vai acontecer. O cenário era qual? Céu aberto, céu limpo, estrelado, ó, ótimo. Mas já se ouve o som de chuva. E ele disse que ele ficou ali orando e mandava o servo ir lá dar uma olhadinha, checar se alguma coisa estava acontecendo. Ele foi, voltou, ele está ali orando. Foi, voltou e nada. Nada acontecia. Aí de repente o servo voltou e falou assim: olha, não está acontecendo muita coisa não, mas tem uma nuvenzinha muito pequena, tamanho assim, ó, na mão de um homem, mas bem pequenininha no céu. Ele falou: então, corre, porque a chuva está vindo. Irmãos, a palavra fala assim que quando essa nuvem se levantou, lá no versículo 44, já lá mais embaixo, vai falar assim, ó: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. 45, em pouco tempo, o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Não precisou de muita coisa. Precisou que o profeta liberasse uma palavra. Vai chover. Vai chover. Às vezes o que precisa para mudar a nossa situação é você se levantar como um profeta. Porque muitas vezes a gente acredita que os intercessores aqui é que são profetas, o pastor é que é profeta, é eles que têm que orar por mim, é eles que têm que liberar a palavra, porque se eles falarem, eu vou acreditar. Mas a palavra diz que nós recebemos autoridade de Cristo para que nós possamos fazer obras maiores do que ele fez. Não mudamos a situação porque não conhecemos a palavra. Não sabemos o que orar, não sabemos o que declarar, não sabemos o que dizer. Enquanto nós não entendermos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando a gente lê esse versículo, fica tão assim romântico, né? É tão romântico ler que a palavra de Deus é viva e eficaz. Nossa, que coisa linda, maravilhosa. É muito bom ler uma coisa dessa. Mas o que que significa? O que que significa que a palavra é viva? O que que significa que a palavra é eficaz? Justamente a palavra muda cenário. A palavra muda situação. A palavra muda destino. A palavra muda sorte. Às vezes a gente olha para a situação e é de morte. Não existe esperança, não existe nada que faça aquele cenário ali, com os nossos olhos olhando, não vai mudar. Mas se você se agarrar na palavra, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então você precisa profetizar a palavra do Senhor. Às vezes, quando eu vou ler uma palavra, eu até troco é, ali os pronomes, eu coloco o meu nome. Por quê? Porque eu preciso estar revestida dessa palavra. Se a palavra ela é espada, a fé ela é o escudo. Então, por trás da palavra de Deus, nós temos aquele escudo de crer pela fé que a palavra é viva e eficaz. Amém? A palavra de Salmos, se você quiser abrir, Salmos 91, que misticamente pode mudar a vida de alguém se aberta na sua sala aleatoriamente. Não é assim? A gente abre o Salmo 91 e deixa ele aberto assim, ó. Salmo de proteção, a casa está protegida. Mas, na verdade, a palavra só funciona quando ela é praticada.
A palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu leio assim: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, descanso à sombra do Onipotente. A palavra é para ser lida para você. A palavra é dirigida para você. Ela é pessoal. A palavra é pessoal. Então, se você não coloca em prática a palavra para você, não existe possibilidade de mudança nenhuma de cenário na sua casa, no seu emprego, na sua vida financeira. A palavra não é para você, a palavra é sempre para o outro. Você sempre lê a palavra jogada lá ao vento, ela não tem peso, ela não é viva. Como ela vai ser eficaz se ela não é viva? Então a palavra continua dizendo, versículo 3 do Salmo 91. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro, e a sua verdade é proteção e escudo. Meu irmão, a palavra de Deus é proteção e escudo. Eu sei que talvez, quando a gente fala assim, a gente vem ministrar uma palavra, fica parecendo que a gente está só falando sobre o outro, sobre o outro. Mas essa palavra primeiro é para a gente. Quantas vezes eu estou sem fazer absolutamente nada? Pensa uma pessoa que gosta de fazer nada. Mas o que você mais gosta de fazer? Nada. Eu gosto de ter tempo de silêncio, eu gosto de ter tempo de reflexão, eu gosto de ter tempo de olhar para o nada. Eu gosto do nada, eu gosto de sentar e contemplar o nada. Quantas vezes o nada tem interferido mais do que no meu tempo de leitura da palavra de Deus? Talvez muitas situações para mim que hoje parece impossível, já teria tomado outra forma se eu tivesse profetizando a palavra. Mas não tem como você profetizar daquilo que você não conhece. Não tem como você falar para você mesmo daquilo que não é vivo em você. Então, eu sei que nós estamos numa sexta-feira de campanha. E a gente vem para a campanha, muitas vezes, crendo que na oração com os intercessores é que as coisas vão mudar. Mas vem para a campanha profetizando o que você já alcançou, o que você colocou diante de Deus. Você já alcançou aquilo que você determinou. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, se você não tem tempo de orar em casa, quando você estiver vindo para a igreja, vai orando, vai profetizando, vai determinando, vai falando. Porque é assim que nós vamos mudar nosso cenário. Quando a gente lê a palavra de Deus e vê que o Senhor é refúgio, que o Senhor é fortaleza, que Ele é descanso, que Ele é socorro, é muito bonito. É muito bonito ler isso sobre o Senhor, mas Ele é para o outro. Ele é sempre para o outro. Mas a palavra diz que Ele é para mim, escudo e proteção. A palavra diz que Ele me cobrirá. Ele o cobrirá com suas penas. Ele me cobrirá. É sobre mim. Então, quando você for orar, irmãos, ora. Mas não ora só apenas, declare a palavra. Tem um livro que eu gosto muito, que nessa época de oração com essa pastora, ela nos ensinou a orar com esse livro, que é o livro da Valnice Milhomes, que é Orando a Palavra. Irmãos, é fantástico você pegar uma oração de cura e toda frase, toda frase, todo refrão, tudo, todo parágrafo, refrão não, né? Parágrafo. Não tem uma palavra que não seja a palavra de Deus orada.
E ali você vai aprendendo a orar a palavra de Deus. Você vai trazendo à sua memória os versículos que você conhece. E os que você não conhece, você vai aprender de acordo com o que você vai meditando na palavra de Deus. Então faça das suas orações declarações da palavra. Não se sinta menos, ou que Deus não vai te responder, ou que Deus não está vendo sua situação, ou que o cenário é de morte, o cenário é de desesperança, o cenário é isso, o cenário é aquilo. Não. O Senhor está vendo o cenário, e o Senhor, Ele sabe que o cenário é difícil, mas nada é impossível para o Senhor. Amém? Amém? Então fique de pé. Fique de pé que nós vamos profetizar que sobre o vale que você está passando, sobre a sua dificuldade, sobre a sua necessidade, sobre o seu cenário, o Senhor vem com cura, Ele vem com libertação, Ele vem com salvação, Ele vem com resposta. E é assim que o Senhor faz. Amém? Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E nós vamos começar a profetizar nessa noite. Todos somos chamados profetas. Você pode profetizar a palavra de Deus. Amém? Senhor, nessa noite, nós queremos, Senhor, apresentar o nosso coração e a nossa mente diante do Senhor. Deus, nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. Nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor responde àquele que ora, Senhor, crendo que vai receber. Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus que muda o cenário. O Senhor é o Deus que faz chover quando não há chuva. O Senhor é o Deus que faz coisas grandes acontecerem. Deus, nessa noite, nós queremos profetizar. Nós queremos, Senhor Jesus, declarar a palavra do Senhor. Que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. O Senhor é o Deus soberano. O Senhor é o Deus que vai fazer algo novo acontecer. Senhor, nos ensina a profetizar. Nos ensina, Senhor, a declarar a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a ter disciplina espiritual, Senhor, para que nós possamos aprender a ler a palavra do Senhor e a colocar essa palavra, Senhor Jesus, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nosso cenário vai mudar. O Senhor vai vir com resposta, porque nós profetizamos mudança. Nós profetizamos resposta. Nós profetizamos nessa noite, Senhor, a cura. Nós profetizamos a libertação. Nós profetizamos, Senhor Jesus, a transformação. Deus, a nossa mente está cativa à obediência de Cristo. Nós profetizamos uma mente limpa, uma mente, Senhor Jesus, desobstruída, uma mente, Senhor Jesus, onde os pensamentos são pensamentos do alto. Nós profetizamos a renovação da nossa mente, para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos entender, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós profetizamos que os nossos ouvidos estão abertos a ouvir a voz do Senhor. A Tua palavra diz que nós reconhecemos que as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. Deus, então nós calamos as outras vozes, nós calamos os ruídos, nós profetizamos que os nossos ouvidos estão sensíveis ao Espírito de Deus. Nós profetizamos que o vento do Senhor, que o vento do Espírito que traz cura, que traz transformação, vai vir sobre nós e vai nos encher do Espírito Santo, com poder, com fogo, em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite, Senhor, crendo pela fé, que já recebemos aquilo que colocamos diante do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Com Teu poder e Tua graça,
total silêncio, porque eu queria absorver essa palavra. O que é para Deus reviver ossos secos ou fazer qualquer outra coisa? Para Ele é a mesma coisa. O que diferencia é a fé. E hoje pela manhã, quando eu estava aqui na oração, a irmã Delma não está aqui agora, né? Não está. Eu estava de joelho bem aqui, nessa cadeira. E quando eu fiz uma oração, só na minha mente, porque como eu falo toda sexta-feira, a profecia, o profeta, quando ele vem de encontro à sua vida, ele tem que vir para testificar, para responder e para confirmar aquilo que Deus já falou no seu coração. Quem tem vida com Deus, quem tem intimidade com Deus, precisa ser assim. A nossa vida, ela não é guiada por uma palavra profética. Nós oramos, Deus traz a vontade dele para o nosso coração. Nós oramos, clamamos, Deus levanta um profeta e fala aquilo que você clamou, e aí ele te fala sim, não, porque Deus não tem meio termo. É sim, sim ou é não, não. E eu estava ali e eu orei: Senhor, toma minha mente, dai-me sabedoria, dai-me entendimento, renova o meu cérebro, os meus pensamentos. E era como se eu estivesse tendo a visão do meu cérebro. Foi a coisa mais linda a visão que Deus me deu nessa manhã. E nós nos levantamos, exaltamos o Senhor, fizemos uma oração de glorificar a Deus. E eu estava distante da irmã Delma, ela estava ali onde está a irmã Maria das Graças, mais ou menos. Eu aqui, eu orei de boca fechada. Deus tomou ela e falou tudo o que eu tinha pedido. O Senhor confirmou. E eu cheguei na minha casa. Na verdade, não foi na minha casa. Eu fui na casa do meu filho e eu tirei uma foto de uma flor. E eu fiz uma postagem que diz: eu decido viver como quem já tem certeza. Pratique a fé. Eu decido viver como quem já tem certeza. Pratique sua fé. Nós precisamos. Falar de fé é fácil, nós precisamos viver nessa fé. E vendo a Anne ministrando, falando, ouvindo, subi ali, estava ouvindo, com a Ivone o tempo inteiro calada. Deus, Ele é lindo. E Ele testa, Ele prova a nossa fé. E hoje nós vamos vir diante do Senhor. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu declarei que em 2026 seria o ano de algumas das minhas vitórias. E eu, graças a Deus, irmãos, no dia 5 de março, foi decretada a nossa vitória da causa da justiça que eu estava buscando há 5 anos. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é maravilhoso. Eu estava orando também, eu preciso exercer a sua fé nessa noite. Estou estudando e orando, querendo buscar a minha formação. Falei: Senhor, eu só vou se o Senhor me ordenar que eu vou. Se não também, Senhor, eu termino esse curso, não preciso de formação, não preciso de carro, não preciso de nada. Eu preciso é do Senhor. E eu vim para o jejum, ninguém sabia de nada. Deus usa a irmã e ela fala: filha, eu já te falei, tu vai. É eu que vou na tua frente, você vai. Eu te digo que você vai. Fui procurar saber da formação. Lá em Gramado, uma viagem muito cara de R$10 mil. A hospedagem, né? Para mim, com meu esposo, não ia ficar barato. Eu voltei para o jejum, fiquei triste num instante. Falei: Senhor, se foi o Senhor que falou, vai se cumprir. Porque a boca do Senhor é perfeita, a tua palavra não volta atrás. E comecei a orar e falei: Deus, eu só vou se o Senhor falar que eu vou mesmo. E se for, o Senhor vai cumprir. Passa alguns dias, o instituto posta que foi cancelada a formação lá. A formatura foi cancelada a formatura lá em Gramado. E que seria transferido para Santo André, São Paulo. E que seria em julho. Eu dei um grito, eu glorifiquei, eu dobrei meus joelhos, eu orei, chorei, falei: Deus, muito obrigado. E corri para o meu esposo e falei: amor, a formatura é em julho, é dia tal. Você me leva? Ele falou: levo. Irmãos, você precisa estar debaixo da ordenança do Senhor em tudo na sua vida. Tome posse das suas vitórias pela fé. E quando Deus fala conosco, a gente sente que é Deus. Quem tem intimidade com Deus sabe distinguir a voz de Deus. E aí, não terminando, hoje eu estava na minha casa. Nós vamos fazer a oração agora já. Temos ainda alguns minutinhos ali antes das 9. O Senhor falou: hoje você vai orar
diga para a minha igreja quando você tinha medo. Irmãos, eu vou só trazer o que Deus me ordenou nessa noite. Hoje eu estava um tanto quanto assim preocupada, porque a nossa cantina do Projeto Nota 10 hoje é da minha equipe. Está somente eu e o Marcos. Eu falei, Deus, me dá estratégia. E o Senhor nos deu uma estratégia, o jantar já está pronto. Fique tranquilo, você vai comer uma comidinha maravilhosa. Está tudo prontinho, o Marcos está ali terminando. E aí, Deus não deixou sair nada do controle. E o Senhor falou, diga para a minha igreja quando você tinha medo. Quando os meus filhos eram pequenos, os meninos iam para a escola ou iam em algum lugar, principalmente para a escola. Eu ficava em casa, às vezes eu chorava, com medo de receber uma notícia que eles tinham se acidentado na escola, ou que tinha acontecido alguma coisa, ou que no translado da escola até a nossa casa eles tinham sido atropelados. Era sempre essa sensação de medo, uma mãe medrosa. Essa era a Viviane. E um dia eu cheguei na oração, o Senhor falou, ore. Lance esse medo diante de mim, repreenda esse inimigo que está te atormentando. E assim eu fiz. Nunca mais eu tive medo. E o Senhor falava, hoje vai ter pessoas lá na igreja que tem medo. Medo que as coisas não vão dar certo. Medo de avançar. Vive um pé na frente e dois para trás por causa do medo. Tem medo de perder o emprego. Tem medo de fazer com sabedoria aquilo que Deus te deu como dom e talento. E o Senhor disse, ora pelos medrosos hoje. Eu falei, Senhor, eu não entendo. O Senhor falou, filha, só ora. Pessoas que têm medo de perder um ente querido e viver a dor de um luto. Ei, se o Senhor está com você, Ele te fortalece na alegria, na tristeza, na angústia, na dor, na bonança, na prosperidade, no pão na mesa, na falta do pão. Se o Senhor é com você, esse medo ele não te ronda. Quando nós assumimos um ministério, quantas vezes eu falava, meu amor, como nós vamos educar nossos filhos? Eu queria que nossos filhos não dependessem do ministério. Fossem pastores igual o pastor Elias, que tivesse uma formação e que fizesse a tua obra, Senhor, com amor. Quantas vezes eu chorei? E o Senhor falava, filha, só me pede, eu não vou deixar faltar. Hoje eu tenho 2 filhos advogados e que trabalham para o Senhor. Sonho do Caio é pastorear. E eu sei que ele vai ter o emprego dele, ele vai pastorear com alegria, igual o pastor Elias pastoreia, sem viver do ministério. Mas aprove o Senhor que nós vivêssemos, fôssemos provados. Mas o Senhor nunca deixou faltar um pão na nossa mesa, a veste, o Senhor nunca deixou faltar nada. E a primeira oração dessa noite eu quero orar por você. Você que tem esse medo te rondando, seja ele do seu filho em algum lugar, você quer deixar esses filhos sempre assim perto de você, você tem medo, você acha que vai acontecer alguma coisa, seja um medo de talvez de fazer uma transição de um trabalho, de uma carreira, de algo, seja qual for o medo que te ronda, deitar à noite, não apaga a luz, tem que ter uma fresta porque você tem medo. Eu quero orar por você que tem medo, não tenha vergonha. Aleluia. Onde está a primeira pessoa, o corajoso dessa noite, que vai sair daqui hoje? Curado. Eu morria de medo desses grilos grandes, esses bichão verde que voam aí, que é grilo, que é, sei lá como é o nome desse negócio. Até o dia que eu estava sozinha em casa, com meu filho de 2 aninhos, e veio um grilo desse tamanho verde. E eu pensei, eu corro, escondo no quarto e deixo o menino aqui, que até eu pegar o menino, o bicho voa em mim. Ou encaro ele e mato. E eu fiz uma simples oração, Senhor, me ajuda a matar esse grilo de primeira. Mas era um grilão, irmãos. E eu matei o grilo. Para mim foi um milagre muito grande, porque eu era uma pessoa medrosa. Nunca mais eu tive medo de grilo. Se tiver um, eu vou ali e pego. Até você enfrentar o seu medo. Quando você enfrenta o seu medo com o Senhor, não vai na força do seu braço não, que vai ser pior. Aí você é vitorioso. Eu posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, Deus é fiel. Nós vamos orar, fazer essa oração. E eu quero já chamar os intercessores aqui, tá? Oremos. Senhor meu Deus, Tu conheces, Senhor, todo esse medo que tem paralisado os Teus filhos de viver o melhor que o Senhor tem. Deus, a Tua palavra ela é fiel. Ela diz assim, que aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor é fiel.
Que aquele que te honra, o Senhor o honra. Que aquele, Senhor, que entrega, Senhor, as primícias diante do Senhor, não tem porta que não se abra, janela que não se abra, céu que não se abra. Eu não sei qual é o medo hoje. Se é o medo de uma dor do luto, de uma perda. Eu não sei qual é o medo hoje, Senhor. Talvez de um rompimento matrimonial, de um rompimento de um noivado, de um namoro. Eu não sei qual é o medo dessa pessoa hoje. Se é em relação aos filhos, se é um medo de avançar profissionalmente, se é um medo, Senhor, meu Deus, até mesmo de receber de Ti algo, Pai. Porque muitas vezes são tocados, mas têm medo de abrir a sua boca. Senhor, eu não sei qual é o medo, mas uma certeza eu tenho: o Senhor é aquele Deus que cura, Pai, que vai no profundo, que arranca todo medo, toda covardia, todo temor e faz forte os Teus filhos. O Senhor tem nos fortalecido, Pai. Eu não sei qual é o medo, Pai, que tem rondado a mente dessas mulheres, desses homens que estão aqui, mas o Senhor conhece, Pai. Os toca pelo poder do Teu Espírito Santo. Vento do Espírito sopra neste lugar. Senhor, não é necessário imposição de mão, não. Não é necessário nada para que sentimos a Tua glória, não, Senhor. Porque quando o Senhor nos toca, Pai, nós não conseguimos, Pai, deixar de sentir a Tua virtude. Vai tocando, Senhor. Tira todo o medo de não conseguir ser o pai, ser a mãe que os filhos precisam que seja. Tira todo o medo, Senhor, que ronda os servos do Senhor. Deus, eu oro pela mente, como a Tua filha já orou hoje. Que maravilha, Jesus. Como eu Te amo, porque o Senhor sabe alinhar todas as coisas. Toma a mente dos Teus filhos cativos diante do Senhor. Todo espírito de inferioridade, todo espírito imundo que quer angustiar, entristecer, roubar a paz, lançar essa pessoa nesses pensamentos para acorrentar. Pai amado, não ver um milagre lá na frente, mas ficar preso naquilo que os prende. Eu repreendo agora, em nome de Jesus de Nazaré. Sai todo temor, todo medo, em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo, o Teu vento. Fala no íntimo, no ser. Dê as palavras de sabedoria. Renova a mente dos Teus filhos na Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra é a verdade e é por ela que nós vivemos. E eu Te agradeço, Pai, pela cura. E eu sei que muitos receberam essa vitória hoje, Pai. E muitos, Pai, viverão o melhor que o Senhor tem para cada um deles. Assim eu Te louvo e Te agradeço. A igreja aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Cadê os nossos intercessores? Vem aqui à frente, nossos intercessores. Oh, que maravilha. Eu amo meu Jesus. Oh, glória. Meu Jesus é maravilhoso. Os intercessores, rapidinho aqui à frente, nós vamos estar orando com a igreja. Glória a Jesus. Eu quero orar por você que está fazendo a sua campanha da 2ª à 7ª vez, como eu também estou fazendo. Aleluia, agradecendo hoje pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos, pelas providências. Vem aqui à frente, receba o seu milagre. Glória a Deus, exerça a sua fé nessa hora. Aleluia, eu vou dispensar o microfone para que o louvor cante. E nós estaremos orando com você. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, oh, eu sou Teu.
é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser roubado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser roubado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, glória a Deus. Eu quero convidar você que veio hoje, quer começar uma campanha. Talvez você saiu da sua casa com o desejo de começar uma campanha hoje. Tem alguém? Esse é o momento. Venha apresentar diante